pessoal, diante do que a gente vem comentando até agora, a gente vai prosseguir e eu preciso agora relatar para vocês, conversar com vocês sobre probabilidades, né? Mas as probabilidades que eu vou relatar aqui são baseadas numa distribuição, que é a distribuição normal, que eu vou padronizá-la. Então, só recapitulando um pouco, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu o seguinte, que se eu tenho uma variável aleatória independente que dela envolvem vários fatores indeterminados, no caso, para a gente da química, a gente pode codificar isso, desculpa, a gente pode relatar isso como sendo uma medida, né? Você tem medidas que elas têm influências diversas. Essas influências diversas contribuem para que essas medidas elas flutuem de forma normal. Esse é o teorema do limite central, né? O que a gente já conversou. Então, se eu tenho uma variável aleatória com essas características, né? Então ela vai se distribuir normalmente, certo? Com uma média, né? Mi, um valor verdadeiro, né? Um valor real, certo? Central, melhor dizendo, desculpa, e uma variância sigma quadrada. Então é o seguinte, se eu pego um certo número de medidas e faço uma média x barra, essa média ela é uma estimativa para esse mi, não é isso? E uma coisa também que a gente verificou é que essas médias elas se distribuem normalmente também, claro. A média é a mesma, é possível mostrar matematicamente que a média de uma distribuição de médias é a mesma média da distribuição dos resultados individuais, só que, como a gente demonstrou, a distribuição, a variância dela, melhor dizendo, ela vai ser sigma quadrado, que seria a variância de uma observação, dividido pelo número de elementos que foram tomados para calcular essa média. Então, número de elementos no cálculo da média, tá? No cálculo de x bar. Então, com isso, a gente tem o quê? A distribuição de médias ela é mais estreita do que a distribuição dos resultados, certo? Por isso que em química é muito comum a gente usar o quê? Médias. A gente não usa um resultado individual, né? A gente usa médias. E a gente com isso estreita, quer dizer, a gente está baseado numa distribuição mais estreita, que é mais precisa, né, pessoal? Então é o seguinte, por que eu preciso disso? Por que eu preciso estudar essa distribuição? Porque eu preciso associar os valores, tanto de médias ou de valores individuais, é possível também, eu preciso associá-los a probabilidades, certo? Por que, pessoal, que eu preciso associar a probabilidades? Pelo seguinte, de forma bem simples, eu não vou medir o mi, eu não tenho como medir o valor verdadeiro das coisas, eu não tenho. O que a gente mede, na verdade, é o reconhecimento de formas. O que a gente mede, na verdade, é um valor que é uma estimativa. A gente está fazendo uma amostragem dentro daquela distribuição. Então, eu não posso dizer que aquilo é 100% determinada coisa. Eu tenho sempre uma probabilidade associada a isso. Então, vamos buscar entender de onde vem essa probabilidade, o que é essa probabilidade. Então, eu vou imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem aqui uma distribuição, certo? Uma distribuição. Eu vou até colocar o eixo da seguinte maneira. Desculpa, vou colocar o eixo assim, bem no meio. Aqui é o meu zero, tá? Aqui é o meu zero. E eu tenho uma distribuição da seguinte maneira. Tá. Então, observem que essa função aqui, se aqui for x e aqui for a frequência de x, a gente tem que a frequência de x ela vai ser igual a 1 sobre sigma vezes a raiz de 2π vezes e elevado a menos x menos o valor médio, né? Aqui eu tenho um valor médio aqui. Opa, desculpa. Eu tenho um valor médio aqui, um valor de mi, tá? Dividido por 2, desculpa.
Esse 2 está fora. Que esse aqui é o quadrado em cima, dividido por 2 sigma quadrado, certo? Essa é a minha distribuição. Então, como eu já falei outra vez, se você escolher uma variância, escolher automaticamente a raiz da variância vai ser o valor de sigma, né? E você fizer o cálculo central, usar um valor médio, colocar vários valores aqui em x e fizer um gráfico com essa função, você vai ter uma distribuição normal. Claramente, quando você plotar, você vai achar essa distribuição normal. Essa função, ela tem um comportamento que a gente chama de assintótico no infinito. Ela tende a tocar aqui, certo? No infinito para menos infinito, e para mais infinito ela tende a tocar no eixo x, né? Então a assíntota no infinito, digamos assim. Então o que acontece? Sem termos matemáticos, né, sem resolver matematicamente, eu ainda vou comentar por que não se resolve, não é? A gente pode imaginar o seguinte, pessoal, a ferramenta para cálculo de áreas é integral, não é isso? É integral. Então o que acontece? Se eu normalizo aqui, essa função está normalizada. Ela está normalizada, tem um termo de normalização aqui. Então, se eu calcular a área fazendo a variação de menos infinito a mais infinito dessa função vezes dx, não é isso? Ou seja, isso matematicamente o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo, eu estou pegando um trapéziozinho aqui de espessura dx, é isso, bem fininho, e estou fazendo o somatório de todos esses trapéziozinhos. Essa é a integral, né, pessoal? Fazendo o somatório, então isso, o resultado vai ser a primitiva dessa função, não é isso? No limite superior menos no limite inferior, e por aí vai. No caso, como é o integral no infinito, então a gente tem que substituir e fazer limites e tal. Porém, a gente tem um detalhe. A função do tipo, pessoal, quando você tem uma função do tipo f de y elevada a menos y quadrado, essa função ela não tem primitiva. Ela não tem primitiva. Vocês, quem quiser verificar livros de matemática, de cálculo, eles vão, ou se você quiser resolver aí, você tentar fazer por substituição, alguma coisa assim, você vai ver que não tem, essa função ela não tem primitiva. A gente aqui, a diferença é que a nossa função é em x, né? Então essa função ela não tem primitiva, automaticamente essa integral ela não tem solução analítica. O que é solução analítica, a grosso modo, é aquela que a gente faz na mão, né? A gente resolve analiticamente a função, a gente resolve, acha a primitiva e resolve direitinho e calcula a integral. No entanto, mesmo não tendo, existem métodos numéricos para se calcular essa integral. Existem métodos numéricos. Esses métodos numéricos, eles são amplamente, né, utilizados aí para esse tipo de integral. Por sorte da gente, né, por felicidade da gente, a gente jamais vai precisar resolver essa integral. Por quê? Porque ela já foi resolvida numericamente e já existem tabelas de valores. Agora, você pode dizer, Samuel, aqui de menos infinito a mais infinito, eu já sei quanto é essa área aqui. Essa área em porcentagem, como é 1, né? Ou 100%, né? Lógico. Porque eu estou indo de menos infinito a mais infinito. Então, eu tô varrendo todo o espaço da função. Obviamente, a área sobre essa integral é 100%. Agora, o que é importante para a gente? É importante para a gente certas delimitações, certo? Certas regiões embaixo dessa distribuição. Se você for observar, a maior parte da área da função está bem perto aqui da média, né? Ou seja, a área cresce muito aqui, né? Perto da média ela cresce bastante. Então, você tem aqui uma certa área perto da média, ao redor da média, né? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui f de x e aqui x, né? Vamos imaginar o seguinte, se eu perguntar a você, qual é a probabilidade de encontrar, né, um resultado ou um valor, né, de encontrar qualquer x, né, qualquer x
qualquer medida seja um valor x qualquer, certo? Isso, encontrar esse valor variando de menos infinito a mais infinito. Ora, se eu digo assim, qual é a probabilidade desse valor x, de encontrar esse valor x, entre menos infinito e mais infinito? Ora, a probabilidade é 100%. Eu sempre vou encontrar um valor qualquer x dentro dessa distribuição se eu me limito, né? Não fica até meio estranho falar assim, mas se eu estou tratando de menos infinito a mais infinito. Então, eu sempre vou encontrar o valor de menos infinito a mais infinito. Então, a probabilidade aqui ela é 100%, ou 1, não é isso? A probabilidade é 1. Agora, se eu limitar aqui de um valor A até B, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, qual é a probabilidade entre A e B para um certo valor x? Então, essa probabilidade aí, ela vai ser integral de... ela vai ser integral de A até B, não é isso? De A até B, da função vezes dx. Então, essa probabilidade aqui, de A até B, nada mais é do que a porcentagem de área coberta entre A e B. Não é isso? Então, quanto mais eu deslocar A para cá e B para cá, maior vai ser a probabilidade de achar um certo valor naquela região. Certo? Então, se eu preciso de áreas, então eu preciso da integral. Mas eu falei para vocês que a integral dessa função ela não tem resolução analítica. Então eu tenho que recorrer a tabelas que me trazem a solução numérica dessa área e o cálculo numérico dessa área. Ah, beleza. Se vocês puxarem na memória aí, vocês vão ver que é muito comum em química a gente ter intervalos de confiança com 95% de probabilidade. Então, de onde é isso? É exatamente, eu vou pegar um intervalo que cubra simetricamente ao redor desse valor médio, né, 95% da área, certo? Então eu vou ter um valor aqui, outro aqui. Então é de lá, é disso aqui que vem aquela questão de 95% de probabilidade, certo? A gente vai ter que ter essa visão bastante aqui. Bom, aí vem um outro detalhe. Ah, Samuel, beleza. Então, se a gente olhar para a função f de x, vamos olhar para essa função aqui. 1 sobre sigma raiz de 2π vezes e elevado a menos x menos um valor médio dividido por sigma, eu vou botar o 2 aqui fora, tá? Que 1 sobre 2, né? Deixa eu botar aqui direitinho. 1 sobre 2. Aí, deixa eu arrumar aqui a função. Aí eu digo, eu quero calcular a área. Então, eu tenho as minhas tabelas. Não, você não tem a tabela de qualquer função dessa. Por quê? Ora, se o μ, né, se a distribuição normal depende de um valor médio e de uma variância, ora, você vai ver que cada problema em química que tiver um valor médio e uma variância, cada problema vai ter a sua função. O que vai mudar é esses dois parâmetros, né, μ e sigma. Ora, se isso muda, como é que eu vou ter uma tabela para calcular isso? Então, a gente recorre a uma padronização, certo? A gente vai padronizar a distribuição normal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou chamar de z esse valor, x menos μ, dividido por sigma. Samuel, por quê? Pelo seguinte, vou até apagar aqui e vou refazer. Se x se distribui normalmente com a média μ, como é que eu faço para z? Como é que eu faço para z ter uma média? Qual é a relação que z vai ter com x para ele ter uma distribuição normal e uma média zero? Ora, é só eu subtrair, né? É só eu subtrair de x a média. Toda vez que eu subtrair de x a média, o que vai acontecer? Ora, todos os valores vão passar a ter uma média zero. Então, se eu pegar um conjunto de variáveis aleatórias e subtrair a média de todos, eu vou estar centrando esses números na média. Então, z, se ele for feito dessa maneira, subtraindo
de x de todos os valores a média, o z vai ter a média 0. Outra coisa, eu posso escalar esse valor. Como é que eu escalo? Eu divido pelo desvio padrão. Quando eu divido pelo desvio padrão, se x e m aqui é em ml, o desvio padrão também é ml. Esse z ele não vai ter mais escala. Então eu estou escalando o z. E eu posso mostrar matematicamente, só que vai ser trabalhoso e não vale a pena, que esse resultado, quando eu fizer a variância de z, essa variância ela vai ser 1. Então, se essa aqui, se x tem uma variância sigma quadrado, essa aqui vai ter uma variância 1. Vai ter uma variância 1. Então, observe o seguinte. Se eu escrevo z dessa maneira, x menos mi sobre sigma, ele passa a ter uma média 0 e uma variância unitária, 1. Então, eu padronizo a minha variável aleatória x e agora eu tenho uma nova variável aleatória z. Aí, o que vai acontecer? Como eu tenho uma relação de x com z, eu posso agora calcular as integrais a partir de z, certo? Calcular as integrais a partir de z, e com isso eu não vou perder nada, eu vou ter o mesmo valor de área e vou me reportar a uma tabela de z, certo? Então, observe inclusive o seguinte, rapidão, se z, né, é isso aqui, como é que vai ficar essa função f de x? Ela vai ficar 1 sobre sigma, raiz de 2π, vezes e elevado a menos meio, vou repeti-la, menos mi sobre sigma quadrado, ou seja, ela vai ficar 1 sobre sigma 2π, vezes e menos meio z quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a integral de f de x dx. Ora, quem é meu f de x? Eu vou substituir aqui, 1 sobre sigma 2π, vezes e elevado a menos meio z quadrado. Aí, o seguinte, dx. Ora, se z é igual a x menos mi sobre sigma, eu vou fazer o seguinte, ó, x ele é igual a z sigma mais mi, né? Jogando para lá, z sigma e o mi para o outro lado. Então, dx é igual z é uma variável, né? Então eu vou derivar x com relação a z. Então, dx dz, o sigma é uma constante, que é um parâmetro, repete, e mi é um parâmetro também, um constante. Então, é zero a derivada da constante. Então, substituindo aqui, você vai ter o seguinte, a integral de f de x dx, ela é 1 sobre sigma, desculpa, deixa eu arrumar aqui a letra, 1 sobre sigma, isso é igual a 1 sobre sigma, raiz de 2π, vezes e elevado a menos meio z quadrado, e o dx é sigma dz. Sigma corta com sigma, e isso aqui nada mais é do que uma função agora em z dz. Então eu estou mostrando que essa integral f de x dx ela é exatamente igual à integral f de z dz. E graças à padronização, essa aqui eu posso ter em tabelas. E depois eu me reporto a essas aqui, certo? Então, eu vou colocar uma tabela disponível para vocês de z e vou fazer aplicações em termos de probabilidade com essa tabela, tá? Eu vou fazer aplicações e vocês vão ver claramente como a gente associa essa distribuição z agora a probabilidades, certo? A probabilidades. Isso porque a gente ainda vai, né, nos estendermos para as medidas em química e a gente vai fazer aquela questão de intervalo de confiança, mas é preciso ficar bem compreendido isso aqui. Uma coisa que eu quero fazer como observação, não esqueçam, pessoal, porque às vezes eu uso sigma s, não esqueçam, quando eu falo mi e falo sigma quadrado, eu estou falando de valores populacionais. Eu estou supondo que eu conheço a distribuição. Não esqueçam que x barra, quando eu calculo a média, é uma estimativa de mi. E o meu s quadrado é uma estimativa de sigma quadrado. Esses valores aqui são amostrais. Eu me baseio num certo número de medidas, certo? E não esquecer também que
S, né, se você tirar a raiz daqui, seria o desvio padrão amostral. Ele é uma estimativa para o desvio padrão populacional. Não vamos confundir. Eu falei no outro vídeo, não recordo, mas acredito que falei, que as letras latinas, né, aqui desse lado, são para amostras, né, para valores amostrais. E as letras gregas são para valores populacionais. Então, o que a gente faz é calcular baseado em amostragens. Então, a gente tem estimativas de determinados valores. Então, no próximo vídeo agora, eu vou mostrar aplicações dessa integral f de z dz associando a probabilidades, ok? Então, aguarde o próximo vídeo agora.